Ora bem, eu começo por fazer a apresentação do dia 2 do nosso curso de iniciação ao programa Trical. A recordar que nós vamos ter 8 unidades temáticas até ao fim do curso. Esta segunda unidade temática vai ser dedicada àquilo que é a preparação do ambiente de trabalho e as funções de geometria, o menu de geometria do programa Trical. E ao longo desta unidade temática número 2, nós vamos conhecer melhor o ambiente de trabalho do programa Tricalc para que possamos tirar o melhor proveito desse ambiente de trabalho, saber quais as barras de ícones que lá estão colocadas, o que é que cada um desses ícones nos permite fazer, saber qual a organização dos menus, saber onde é que estão colocadas as janelas deslizantes e o que é que cada uma delas faz, portanto conhecer um pouco melhor essa organização a nível de ambiente de trabalho. Essa organização, portanto, iremos visualizá-la a nível dos menus, iremos visualizá-la também a nível das barras de ícones, a nível das janelas deslizantes que existem no programa e que nós podemos utilizar, nomeadamente para selecionar planos, pórticos ou para filtrar a visualização do nosso modelo estrutural e também para definir as opções de cálculo. Ainda dentro da temática do ambiente de trabalho, nós iremos visualizar como é que se utiliza o rato no programa Trical, uma vez que o bom domínio da utilização do rato nos permite controlar totalmente a perspectiva e a visualização que queremos do modelo estrutural a cada instante. Portanto, vamos aprender como é que se pode fazer um zoom dinâmico, como é que se pode rodar a estrutura da esquerda para a direita, de cima para baixo, da direita para a esquerda, e vamos também aprender a fazer o pan dinâmico, ou seja, a deslocar interativamente a estrutura pelo ecrã. Vamos também perceber que no programa Tricalc existe a possibilidade de visualizar as estruturas em formato renderizado, como está aqui nesta imagem ao lado, e perceber também que é possível ver o modelo analítico, ou chamado modelo arame, com a informação de todos os nós, de todas as barras, de todas as grelhas, de todos os elementos finitos que fazem parte do modelo estrutural. Vamos também dar um especial enfoque na questão dos eixos gerais, uma vez que os eixos gerais estão diretamente relacionados com a definição da geometria da estrutura, uma vez que posicionam os elementos estruturais no espaço. Existem mais dois tipos de eixos no programa, os eixos principais e os eixos locais, mas serão estudados em unidades temáticas mais avançadas, não nesta unidade temática número 2. Ao nível da geometria, nós vamos ter também a possibilidade de ver o menu geometria e ver como é que está organizado esse menu geometria por elementos estruturais, portanto, por barras, por sapatas, maciços de encabeçamento, estacas, enfim, lajes, portanto, a organização desse menu. E vamos também poder visualizar a nível de métodos de introdução de estruturas no programa Trical, como é que se introduzem estruturas a partir dos desenhos de arquitetura em DWG, servindo esses DWGs de vegetal para nós definirmos a estrutura em cima. Vamos também visualizar como é que podemos importar um DXF 3D e converter automaticamente linhas que se desenharam no AutoCAD em pilares, vigas e diagonais do programa Trical, portanto em barras. Vamos também ver como é que se pode, em programas como o Archicad ou o Revit Building, fazer um modelo de arquitetura tridimensional, um modelo BIM, e trazer para o programa Tricalc logo o modelo tridimensional com as vigas, com os pilares, com as lajes, com as paredes e ter logo assim a estrutura praticamente definida. E depois vamos ver também como é que a função nave e rede do programa funcionam, portanto, a nível interno, como é que essas funções podem ser utilizadas para gerar estruturas. A função de nave permite rapidamente gerar armazéns, edifícios industriais, fábricas, enfim, em aço e betão, ou só em betão também, se quisermos. E a função de rede permite lançar redes geométricas unidimensionais, bidimensionais ou tridimensionais para iniciarmos o nosso modelo estrutural. Vamos também, ainda dentro daquilo que é o estudo da introdução da geometria e do menu de geometria, fazer a exemplificação destas funções que aqui estão listadas. São funções relacionadas com nós, translação de nós, interseção, criar um nó por interseção de duas barras, introduzir nós por coordenadas. São funções relacionadas com a introdução de barras, introduzir uma barra por dois nós, seja ela um pilar, uma viga ou um diagonal. Dividir barras em partes iguais, dividir barras por distâncias iguais, dividir barras a uma distância de um determinado nó,
unir barras e criar barras paralelas a uma determinada distância ou paralela passando por um ponto já existente. Temos também a possibilidade no programa de definir apoios com 6 graus de liberdade e, portanto, iremos ver como é que se podem definir encastramentos, apoios simples, restringir parcialmente as rotações, restringir com uma constante rigidez ao deslocamento, um determinado deslocamento numa determinada direção. Portanto, vamos também ver como é que se introduzem esses apoios na estrutura. Depois temos também a introdução de alguns elementos que, pela sua grande utilização nos modelos estruturais, vamos aqui dar uma especial atenção. A introdução de sapatas, a introdução de vigas de equilíbrio ou lentéis de fundação, a introdução de lajes maciças ou lajes de fundação, a introdução de lajes aligeradas, portanto unidirecionais, enquanto as outras trabalham em duas direções, a introdução de muros de cave, a introdução de paredes resistentes, de maciços e estacas e ligações entre perfis de aço. Portanto, serão também temas abordados neste nosso curso, neste nosso segundo dia. Finalmente, na parte final do dia de hoje, iremos então abordar as funções de posicionamento de elementos estruturais, ou seja, um pilar pode ser posicionado a eixo, mas também pode ser posicionado a um canto, posicionado numa fachada e, portanto, ver como é que podemos modificar os posicionamentos desses pilares e também de sapatas, que podem ser centradas, mas também podem ser umas sapatas excêntricas, à face, umas sapatas de canto, de esquina, portanto, ver como é que se posicionam elementos estruturais. Vamos também ver o que é que significa o conceito de pórtico e de conjunto no programa Trical e estudar como funciona a função de verificação de geometria, que tem um algoritmo que nos permite aferir se o modelo geométrico está bem realizado, se existe algum erro e, portanto, com as funções da verificação de geometria, detectar rapidamente onde é que esses erros se encontram. Esta é, portanto, a apresentação da unidade temática de hoje e exatamente a primeira parte da unidade temática de hoje é direcionada para a explicação e para o conhecimento do ambiente de trabalho do programa Trical. Então, para o efeito, eu vou começar por vos apresentar o programa Trical, que a nível de ambiente de trabalho, e indicar que durante esta primeira parte da nossa unidade temática iremos estudar um pouco a organização de menus do programa Trical, para sabermos o que é que está e onde é que devemos ir a cada momento do nosso projeto. Se estivermos na fase de definição de geometria, iremos aqui procurar introduzir elementos estruturais ou modificar elementos estruturais. Se estivermos numa fase de carregamento da estrutura, podemos vir aqui e introduzir ações sobre a estrutura e, portanto, vamos estudar esta organização de menus ao longo dos próximos slides. Vamos também estudar a utilidade das barras de ícones que aqui estão colocadas e ver, portanto, para que é que servem estes ícones que aqui estão e também perceber que existem ícones para praticamente, são mais de 700 ícones que o Trical tem, portanto nós podemos criar aqui barras de ícones com todos os ícones possíveis e imaginários, perceber também que existem muitas barras de ícones que podem ser ativadas e colocadas aqui na zona de trabalho, quer flutuante, quer ancoradas, mas que normalmente só se colocam aqui aquelas que são mais utilizadas com maior frequência e que, portanto, justificam estar aqui a ocupar espaço. De resto, vamos dar sempre preferência à zona de trabalho para controlarmos o melhor possível o nosso modelo estrutural, tendo uma área de visualização bastante grande. Vamos também falar durante esta primeira parte das janelas deslizantes que nos ajudam rapidamente a passar de um pórtico, por exemplo, para outro pórtico ou a passar para uma determinada cota, para um determinado piso. Vou aqui autocentrar a imagem, por exemplo, vamos para a cota 300, mas podíamos ir para a cota 900, que também nos permitem ativar e desativar aqui a visualização dos filtros, por exemplo, retirar a representação dos pilares, retirar a representação das lajes, portanto, os filtros de visualização aqui também disponíveis sempre em janelas que estão aqui guardadas e que a qualquer altura eu posso chamar. Também as opções de cálculo das armaduras das barras, os varões que nós permitimos ao programa que colocasse, que procurasse soluções dentro desta gama de varões. E também funções de pesquisa de elementos estruturais que podem estar aqui colocados. E vamos também, portanto, falar um pouco destas janelas de listagem. Destas janelas deslizantes que aqui estão. Também vamos falar das janelas de listagem que aqui estão em baixo e que nós, conforme vamos pedindo listagens,
a informação vai aqui ficando guardada e assim, quando eu estiver a trabalhar no meu modelo estrutural e precisar de recordar algo de uma listagem, só tenho que chegar aqui e ela aparecerá com a informação aqui preenchida. Depois temos a zona central, onde está o nosso modelo estrutural e onde nós, com a ajuda do rato e da tecla do controle e do shift, nós podemos controlar totalmente a visualização desse modelo estrutural, como estamos a ver. A visualização do modelo estrutural pode ser em modo renderizado, como estamos agora a ver, mas também pode, se eu desativar a visualização de render, ser em modo arame. Normalmente, a forma ideal de trabalho é conjugar os dois métodos de visualização e trabalhar com a volumetria, mas também com o modelo analítico por baixo para poder aceder a todos os dados do modelo e modificar qualquer aspecto que pretenda. Portanto, é este ambiente de trabalho que nos propomos agora a conhecer um pouco melhor, começando efetivamente por perceber que existem as zonas das barras de ícones, existe a zona das janelas deslizantes, existe a zona das listagens deslizantes e a área de trabalho onde está colocado o nosso modelo estrutural. Cá está a imagem que estava ali no slide anterior, agora ampliada, mostrando exatamente as barras de ícones. Já vamos ver que barras de ícones é que aqui estão colocadas. As janelas deslizantes, que nós viemos aqui buscá-las. As listagens deslizantes e a área de trabalho onde se modela a estrutura. Ora bem, quando se começa um novo projeto, e é por aí que nós vamos começar, normalmente o primeiro passo que temos que dar ainda antes de entrarmos na área de trabalho do programa, é vir a fecheiro, preferências de trabalho e escolher o idioma no qual se quer trabalhar. Normalmente, no nosso caso, será o idioma português. O regulamento que se quer utilizar, e temos aqui regulamentos de vários países de América Latina, de Portugal, África, enfim, temos aqui uma série de países que estão aqui introduzidos a nível de regulamentos e também os regulamentos europeus a nível dos Eurocódigos estruturais. Portanto, desde REBAP, RSA, os antigos regulamentos portugueses, até aos atuais Eurocódigos, passando pela regulamentação americana, brasileira, portanto, temos aqui a possibilidade de trabalhar com qualquer um destes regulamentos. Inclusive, a nível de Eurocódigos, podemos trabalhar com os Eurocódigos genéricos ou com os Eurocódigos adicionando os anexos nacionais de cada país e, portanto, personalizando os valores de acordo com cada um dos países que fazem parte da Europa. Também a nível dos diâmetros de armaduras que podemos utilizar no programa Trical, que nós podemos utilizar diâmetros tradicionais em milímetros, podemos utilizar em polegadas para o mercado anglo-saxónico, lá está as regulamentações americanas, mas também podemos nós definir aqui tabelas de diâmetros, indicando quais os diâmetros que queremos que estejam disponíveis para o programa utilizar no dimensionamento dos elementos estruturais e depois na pormenorização dos elementos estruturais. Neste caso, para Portugal, desativávamos os diâmetros de 4 e 5 mm, bem como o de 14, mas, portanto, podia-se ativar. Também se poderiam criar gamas de varões diferentes, por exemplo, para o Brasil com o 6,5 e outros diâmetros que são específicos do Brasil. A nível de sistema, trabalhar com todos os processadores, portanto o programa aproveita todos os processadores do computador para trabalhar em simultâneo, ou então dizermos que queremos só utilizar, por exemplo, 2 processadores para o cálculo e deixar os outros livres para as tarefas do Windows ou do Office. Normalmente vamos utilizar aqui todos os núcleos existentes. Também o sistema de unidades pode aqui ser definido no programa e podemos trabalhar em MKS ou no sistema internacional. Após termos definido então as opções do nosso projeto, as opções com as quais vamos fazer o nosso projeto, passamos então a ter acesso ao nosso ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, o primeiro aspecto que eu gostaria de explicar é a organização de menus do programa Trical. A Artec criou uma organização de menus que é bastante direta e bastante simples de perceber. Se verificarem estes menus que aqui estão, identificam claramente um workflow, um processo de trabalho. Definição de geometria, portanto as funções de definição de geometria estarão agrupadas aqui. Carregamento da estrutura e também, evidentemente, as opções de combinações de ações.
Mas, portanto, o carregamento da estrutura, definir a geometria, carregar a estrutura, realizar o pré-dimensionamento da estrutura, no menu de secções, calcular a nossa estrutura e obter os resultados, quer sejam resultados a nível de listagens numéricas, quer sejam de gráficos, quer seja de desenhos de armaduras e inclusive de folhas finais do projeto e de memória descritiva do próprio projeto. Como vê, não há por que complicar, a Artec organizou muito bem esta questão dos menus e nós temos aqui, digamos que uma sequência praticamente direta e fácil de perceber. Temos aqui no quadro do lado exatamente esta explicação que o menu de geometria serve para definir a geometria do modelo estrutural, ações para carregar a estrutura com ações, secções, realizar pré-dimensionamentos, cálculo para calcular a estrutura e resultados, obter resultados analíticos, gráficos, desenhos e folhas. Existem 3 outros menus que aqui estão disponíveis, que são o fecheiro, que é comum a qualquer programa normalmente do Windows, serve para criar novos projetos, para fechar, para comprimir, para extrair estruturas, para definir as preferências de trabalho, para imprimir, portanto é um típico menu de Windows, portanto também não tem nada de muito extraordinário para explicar. E depois temos o menu de edição que permite copiar, colar, tal e qual como se faz no Word ou no Excel, só que aqui copiam-se elementos estruturais ou conjuntos de elementos estruturais dentro da mesma estrutura ou inclusive entre estruturas diferentes. Por exemplo, se eu tiver uma escada que eu gerei para um determinado edifício e quero aproveitá-la para outro edifício, eu posso copiar essa escada e levá-la para outro projeto sem qualquer problema. Também existem aqui funções de simetria que poderão ser aplicadas. Finalmente, todas aquelas funções que nós achamos que são úteis e que fomos criando para ajudar a fazer o projeto, o modelo estrutural, a analisar esse modelo estrutural, foram agrupadas no menu chamado Ajudas e, portanto, é aí que estão as funções que ajudam a trabalhar com o programa. Depois existe aqui um ponto de interrogação que é os manuais, o Help, o tradicional Help também do Windows, portanto, os manuais estão aqui também disponíveis no menu. E, portanto, como podemos ver, é bastante simples a organização, bastante direta a organização e bastante fácil de perceber a organização de menus do Tricalc. As barras de ícones no Tricalc, portanto, o segundo aspecto relativo ao nosso ambiente de trabalho. Ora bem, as barras de ícones do programa Tricalc podem ser ativadas pura e simplesmente clicando com o botão direito do rato aqui na zona das barras de ícones. Reparem que aparece aqui uma listagem bastante grande de barras de ícones possíveis de utilizar e ainda se podem criar barras de ícones pessoais, personalizáveis. De referir que o Tricalc tem ícones para praticamente todas as funções que existem no programa e, portanto, nós podemos chegar a uma situação de termos, se começarmos a ativar aqui várias barras de ícones, de termos toda a área de trabalho cheia de barras de ícones. Ora bem, normalmente não é esse o objetivo que se procura. Procura-se sempre ter uma área de trabalho para visualizar e para trabalhar com o nosso modelo estrutural bastante generosa, como estamos a ver neste momento, e procuramos colocar aqui as barras de ícones que achamos que são efetivamente úteis estarem aqui porque aumentam grandemente a nossa produtividade. E, portanto, que barras de ícones são essas? Ora bem, voltando aqui então ao nosso slide, as barras de ícones que nós temos ativadas neste momento e que normalmente se colocam, nós recomendamos que se coloquem no ambiente de trabalho, é uma barra de ícones chamada Ajudas, que é esta que está aqui colocada em cima. E vamos ver que essa barra de ícones já tem aqui um visto, está ativada. Reparem que se eu desativar ela desaparece dali e se eu voltar a clicar ela volta a aparecer. Se ela aparecer em qualquer outra zona de trabalho, da área de trabalho, eu posso sempre arrastá-la e colocá-la no sítio que eu pretender. Okay? Depois temos uma barra de ícones que se chama G-Plano, que é extremamente útil, que nos permite navegar, e vamos ver isso mais à frente, navegar dentro daquilo que é a nossa estrutura. Por exemplo, se eu quiser passar para um plano vertical clicando no nó, faria esta situação. Se eu quiser ver um plano horizontal clicando no nó, por exemplo, é esta cota que aqui está, eu clico neste nó e passo para esse plano. Portanto, permite-me rapidamente passar de planos para planos e também me permite rapidamente subir cotas e descer cotas como se fosse um elevador que aqui está. Okay? Portanto, também me permite visualizar a estrutura toda de uma só vez ou ir para uma determinada cota, indicando diretamente a cota para onde queremos ir. Mas já vamos ver isso com maior pormenor.
É só para perceberem que, portanto, temos aqui a barra de ícones de ajudas, temos aqui a barra de ícones de Gplano, mas existem outras barras de ícones ativas. A barra de ícones outros, que aqui está colocada, serve essencialmente para controlar tudo o que é visualização no ecrã a nível de letras. Reparem o que é que acontece aos textos que estão no ecrã. Okay? Se eu estivesse a trabalhar assim, era um ambiente de trabalho um bocado pesado, as letras sobrepunham-se muito. Então, eu posso interativamente ir colocando sempre os textos naquilo que eu considero que é a escala mais adequada para estar a trabalhar. E esta situação é válida não só para esta informação que está aqui no nosso modelo estrutural, mas também depois quando estivermos nas folhas de desenhos e quisermos que as letras sejam maiores ou mais pequenas, por exemplo, no pormenor da armadura da viga ou na armadura da laje, e portanto podemos também interativamente controlar o tamanho desses mesmos textos. Portanto, a barra de ícones outras. Temos também aqui ativada uma barra de ícones que se chama DXF-DWG e que está relacionada com aquilo que nós vamos fazer mais à frente, que é a importação de DWGs para trabalharem aqui como vegetais para eu definir a minha estrutura sobre a arquitetura. Okay? E portanto iremos ver mais à frente a utilidade desta barra que aqui está, mas está aqui colocada exatamente porque muitas vezes trabalha com plantas em DWG, com alçados, com cortes e portanto nós podemos aqui gerir essa mesma informação. E portanto, como veem, não são muitas as barras de ícones que nós necessitamos de ativar e de colocar aqui na zona de trabalho. Temos aqui já identificadas essas 4 barras de ícones e portanto vocês podem dispô-las e colocá-las tal e qual como estão a ver aqui. Cá está a imagem agora em grande plano, para vocês poderem ver com a identificação de cada uma das barras de ícones que está colocada no ambiente de trabalho do Trical. Agora vamos aprofundar um pouco mais a utilidade de cada uma destas barras de ícones. Comecemos pela barra de ícones ajudas, a que está colocada na parte superior do programa Trical. Esta que aqui está e que tem labels para cada um dos ícones que aqui está disponível. Okay? Portanto, temos aqui este ícone, se eu quisesse saber, serve para rebater o plano, rebate o plano selecionado, e, portanto, se eu clicasse, rebatia o plano. Este aqui, por exemplo, coloca em perspectiva, portanto, quase que se complementam um ao outro, mas isto só para mostrar que existem labels sobre os ícones que nos podem ajudar a perceber o que eles fazem. De qualquer modo, vamos aqui destacar alguns dos ícones dessa barra de ajudas, que têm bastante utilidade. Ora bem, eu vou começar aqui da esquerda para a direita. A função arbitrar, basicamente o que nos permite é rodar a estrutura para qualquer perspectiva que eu queira, rodando o rato. Okay? Portanto, posso colocá-la de vista de baixo para cima, de cima para baixo. Pode ser só um piso como aqui está, ou pode ser a estrutura toda. Pode ser com a visualização de arame por baixo ou só com a visualização renderizada. Vamos aqui, por exemplo, colocar a visualização só sólida da estrutura. E, portanto, se eu quisesse agora mover este meu modelo de cálculo, posso, com aquela função de arbitrar, procurar qualquer posição. Esta função é transparente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela continua ativa. Reparem que o cursor tem ali ainda uma rodinha igual ao que ali tínhamos. Mas eu posso, com a roda do rato, fazer zooms e a função continua ativa. A função de arbitrar está cá mesmo. Posso me afastar um pouco, posso fazer um pano dinâmico, deslocar a estrutura, já vou explicar como é que se faz isto, e a função de rodar a estrutura, conforme eu quiser, de arbitrar, continua a estar aqui disponível. E, portanto, eu posso, assim, ir visualizando o meu modelo estrutural sempre com a função arbitrar ativada. Quando eu quiser cancelar a função arbitrar, vejam que o ícone está pressionado, portanto ela está ativa, eu carrego na tecla Escape e deixo de ter o cursor com aquele símbolo e deixa de estar pressionado aquele ícone que ali está. Depois temos aqui o ícone autocentrar imagem, ou seja, eu andei aqui a brincar com a estrutura, mas de repente apetece-me ver o edifício, normalmente se pretende ver o edifício na sua totalidade, e portanto a função autocentrar, que pode ser executada com este ícone ou com a tecla de acesso F8, como ali está, indicado no label. Se eu clicar, automaticamente ele me centra a estrutura
a parte do modelo estrutural no nosso ecrã, na nossa janela. Se eu tivesse a visualizar um só piso e clicasse também aqui, vejam que ele adapta à mesma essa parte ao tamanho máximo da janela. Outra função que nos interessa bastante é a função de perspectiva, que trabalha muito bem com a função de rebater planos. São quase que o complemento uma da outra e que servem para isto. Portanto, eu estou a ver um piso e quero rebatê-lo para ver em planta, para trabalhar em planta. Okay? Faria e veria o meu modelo estrutural em planta. Mas se quiser voltar a colocar em perspectiva para ver a altura dos pilares, para ver algum aspecto que não é possível de ver em planta, eu posso ativar ali a perspectiva. Quero voltar a rebater o plano, portanto, cá está, e colocar em perspectiva. Depois, com a tecla do Shift e com a roda do rato, eu posso mudar também qualquer perspectiva, mas se voltar a clicar aqui, voltamos outra vez para os 60 por 40, e se voltar a clicar aqui, volta-me a rebater o plano. Okay? Portanto, possibilidade de rebater planos e de colocá-los em perspectiva. Depois temos aqui dois ícones que estão relacionados com a renderização da estrutura, com aquela visualização do volume das peças, do volume dos elementos estruturais da nossa estrutura. E como é que funciona? Ora bem, nós neste momento temos só a visualização do modelo analítico aqui no programa. A indicação tem ali um nó e uma barra, a barra 73, com o nó 84, com o nó 130, que vai daqui até ali, que tem atribuída uma secção de 30 por 70, as características de uma secção de 30 por 70, mas portanto é um modelo analítico chamado modelo ARAM. Se eu clicar neste ícone que aqui está, eu passo a trabalhar numa janela de render, que é uma janela que tem o equivalente real, o equivalente do modelo real àquilo que foi definido no meu modelo analítico. E depois tenho aqui o botão das opções de render que me permitem personalizar estas opções de render. Reparem, se eu não quiser desenhar as arestas dos elementos, eu desativo aqui, okay, e passo a ter a renderização sem aquelas arestas que ali estavam representadas. Se voltar a colocar aqui o desenhar arestas, passo a ter a representação das arestas. Mas de todas estas opções que aqui estão, as mais importantes são a possibilidade de visualizar em simultâneo o modelo ARAM, e assim poder trabalhar com as duas informações, o melhor das duas informações acumuladas no ecrã, o modelo analítico e o modelo sólido. Okay? E também as transparências das peças. Okay? É interessante que as peças não sejam totalmente opacas. Isto porquê? Vamos aqui pedir para ver dois planos em simultâneo, o plano 300 e o plano 600. Neste momento eu consigo ver a continuidade do pilar através da laje. Okay? Reparem que mesmo que eu não tenha aqui o modelo ARAM, eu consigo ver que existe um pilar ali para baixo porque a laje tem um grau de transparência. Okay? E consigo inclusive ver que a secção do pilar foi aumentada, ou trouxe para baixo, porque existe essa transparência de lado. Se não existisse a transparência na visualização das lajes, vamos aqui colocar 1, okay? Nós perdíamos a informação da continuidade, okay? Do pilar para a cota inferior. Portanto, normalmente trabalha-se sempre com um certo grau de transparência nos elementos estruturais, porque se torna muito mais fácil a percebermos do modelo estrutural que temos à nossa frente. E, portanto, estes são os dois ícones que permitem controlar a renderização, a visualização renderizada do nosso modelo estrutural. Como eu disse, normalmente terá que se vir aqui, ativar o modelo ARAM e trabalhar com as duas informações em simultâneo. A informação do render e a informação do modelo analítico. Cá está um pormenor, a imagem, outra vez, representada num tamanho agora maior, a imagem de há pouco, explicando cada um desses ícones para a barra de ícones ajudas. Depois temos do lado esquerdo, então, colocada a barra de ícones G-Plano. A barra de ícones G-Plano permite ao projetista escolher, de uma forma bastante simples e interativa, qualquer plano de trabalho ou visualização do modelo estrutural. Permite ainda ativar o trabalho em múltiplos planos. Vocês viram que eu há bocadinho ativei a visualização de duas plantas em simultâneo, dois pisos em simultâneo. Portanto, nós podemos trabalhar
com um plano de cada vez ou com vários planos em simultâneo no programa Trical. Também podemos trabalhar com planos inclinados, definidos através de 3 nós, com planos de uma parede resistente, clicando na parede resistente, enfim. Existem lá vários ícones para poder selecionar rapidamente os nossos planos. E temos aqui uma imagem que traduz exatamente as possibilidades que existem. Por exemplo, estas funções que aqui estão, estas 3 primeiras, permitem-nos selecionar um plano horizontal, vertical ou inclinado, clicando em um ou 3 nós. Ora bem, como é que isso se faz no programa? Eu vou aqui pedir para visualizar a estrutura na sua totalidade e vou agora utilizar estas funções. Reparem, um plano paralelo a XZ. Se olharmos para o ícone, percebemos logo que é um plano horizontal e tem ali uma bolinha que representa clicar no nó. Então nós selecionamos a função, clicamos no nó que aqui está e cá está o nosso plano horizontal ativado. Mas também posso querer um plano paralelo a ZY. Okay? E portanto eu posso clicar aqui, clicar ali num determinado nó e aparecer aqui então a representação do plano ZY. Também podia, eu vou aqui colocar numa perspectiva para termos o Z para este lado e o X para este lado, os eixos gerais. Se eu quiser um pórtico paralelo a XY, portanto, perceber como é que é o pórtico que encaixa neste aqui no limite, clicar e, portanto, irá aparecer aqui esse plano vertical paralelo a XY, aqui com a representação dos seus elementos. Também poderia, estando a trabalhar com a estrutura na sua globalidade, pedir para ver planos inclinados. Por exemplo, aqui esta zona da estrutura metálica é um plano inclinado, então eu podia, utilizando este ícone de 3 nós, clicar em 1, 2, 3 nós e passar a trabalhar num plano inclinado. Okay. Cá está o nosso plano inclinado para nós trabalharmos mais facilmente. De referir, também existe aqui um ícone que nos permite ativar uma marca de água da estrutura e sabermos onde é que estamos. Okay? Vou desativar agora essa informação. Temos depois a possibilidade de selecionar planos de parede. Este ícone que aqui está, a cinza, que clicando numa parede permite-nos passar a trabalhar no plano da parede para fazer aberturas, por exemplo, de portas, de janelas, etc. Vamos ver como é que funciona também. Ora bem, se eu vier aqui a um determinado plano, chamar uma determinada cota, a cota 600, vejo que tem aqui algumas paredes resistentes. Então eu clico neste ícone de plano de parede e se eu quiser trabalhar nesta parede, basta clicar num dos contornos da parede e a partir de agora tenho aqui a parede disponível para trabalhar sobre ela, fazer as aberturas que eu pretender, mover vértices para inclinar dos términos da parede, portanto poderia fazer aqui as modificações que eu pretendesse. Ainda estudando a barra de ícones G-plano. Estas barras de ícones que aqui estão permitem quase que navegar na nossa estrutura subindo e descendo como se estivéssemos num elevador. Como é que funciona? Vamos aqui à cota de fundação, temos aqui a nossa cota de fundação com uma laje de fundação e portanto tenho aqui esta seta para cima, tenho aqui esta seta para baixo e portanto se eu for clicando aqui vou subindo no meu edifício e se eu clicar aqui vou evidentemente descendo no meu edifício. Existem teclas de acesso para esta função, o F10 e o Shift F10 e portanto eu posso com o F10 ir subindo e com o Shift F10 ir descendo em vez de utilizar aqui os ícones. Se eu quiser ir para uma determinada cota posso utilizar este ícone que aqui está e dizer que quero deslocar-me por exemplo para a cota 900 e cá estamos na cota 900. Ou então voltar à cota menos 300. Cá estamos então na cota menos 300. Okay? Portanto, através daqui, escolhendo aqui a cota para onde queremos ir, ou através da janela de planos, podemos rapidamente passar para uma determinada cota de trabalho. Ativar a marca de água da estrutura. Ora bem, foi aquilo que eu já referi há pouco. Eu estou num plano e não sei se estou no topo do edifício, se estou na base do edifício, sei só porque aparece ali o nome da cota e porque aparece também aqui as coordenadas,
mas se eu não soubesse, poderia ativar a marca d'água para saber em que nível da estrutura é que eu estou. Okay? Reparem que temos aqui a parte da estrutura que está enterrada e depois a parte superior. Portanto, estamos ao nível do resto de chão, do piso terra. Okay? Portanto, essa marca d'água pode ser ativada ou desativada também com este ícone que pertence à barra G-Plano. Finalmente, estes dois ícones que aqui estão, em que principalmente o primeiro é muito importante. Ora bem, até agora o que tem acontecido é que eu vou aqui circulando entre planos, mas nunca tenho dois planos em simultâneo no ecrã. Mas muitas vezes eu tenho a necessidade de ver como é que dois ou mais planos se encaixam e trabalham entre si. Então, quando é necessário isso, nós ativamos aqui o modo múltiplos planos e agora reparem que se eu quiser, eu posso chegar aqui e pedir para ver também a cota 1200 e tenho dois planos aqui visíveis. E se eu tiver necessidade de ver todo este pórtico, eu posso chegar aqui e pedir para ver este plano vertical que passa por aqui e acumular a visualização também desse pórtico aqui na minha estrutura. E, portanto, agora poderia ir estudar algum aspecto da modelação estrutural que eu estava a fazer, ver onde é que passavam as vigas, onde é que terminava a consola, se estava bem definida, se não estava. Portanto, poderia analisar qualquer aspecto. Isto é válido não só na fase de definição de geometria, mas também depois na fase de análise de resultados, ou seja, na fase de verificação dos gráficos de deslocamentos, dos gráficos de isovalores, etc. Okay? Portanto, possibilidade de trabalhar em modo múltiplos planos. Finalmente, a função ver a estrutura completa, ou seja, deixar de trabalhar em planos e passar a ver a estrutura na sua globalidade. Portanto, é, digamos que o último ícone desta barra G-plano que aqui está. E, portanto, estas são, sem dúvida, as duas barras de ícones mais importantes. Como eu vos disse, existem aqui a barra de ícones DXF e DWG que nós vamos utilizar mais à frente, nomeadamente até explicando através de funções, em vez de irmos logo diretamente aos ícones. E esta que aqui está, já explicámos, portanto, que serve para interativamente mudar os tamanhos dos textos, as representações dos textos que aqui estão. Okay? E, portanto, é essa a sua funcionalidade. Reparem que todas as barras de ícones que aqui estão normalmente estão associadas ao podermos manipular livremente o nosso modelo estrutural. Portanto, são aquelas que mais necessitamos no dia a dia, é para manipular o nosso modelo estrutural e, portanto, elas estão ali agrupadas para podermos então intervir sobre o modelo estrutural a qualquer altura. Vamos agora abordar a questão das janelas deslizantes. Portanto, eu há pouco, quando fiz uma pequena introdução ao tema do ambiente de trabalho, mostrei-vos várias janelas que se abrem e que permitem ativar ou desativar, ou selecionar planos, ou selecionar pórticos, ou ativar ou desativar a visualização de determinados elementos estruturais. Essas janelas deslizantes estão colocadas aqui também do lado esquerdo e temos aqui a de pórticos, que serve para ver pórticos, a de planos, que serve para ver planos, como os próprios nomes indicam. Temos aqui o filtro de visualização, que filtra os elementos estruturais a visualizar no modelo. Podemos desativar lajes, podemos desativar pilares, vigas, etc. E depois também as opções de cálculo, que define as opções de cálculo para os diferentes elementos estruturais. Vamos ver como é que cada uma destas janelas funciona. Também é bastante simples e ajuda-nos também bastante depois a trabalhar com o programa. A de planos já conhecemos, eu já a utilizei aqui várias vezes, portanto é só clicar duas vezes na cota e o programa automaticamente nos mostra no ecrã as cotas que nós pretendemos. Okay? Para a cota 900 e para a cota 1800, se entrar aqui em mais, portanto serve para navegar aqui. Também se pode saltar para planos especiais que a gente tenha criado. Portanto, existem aqui funções que nos permitem definir planos inclinados, planos verticais, aquilo que eu entender, e portanto eles depois ficam aqui guardados com o nome que nós indicarmos e podemos a qualquer altura também selecioná-los para trabalhar. Okay? A de pórticos é em tudo semelhante à barra de planos, só que em vez de selecionarmos planos, selecionamos pórticos. O pórtico 1, e agora vou pedir aqui para ver vários em simultâneo, o pórtico 2, que há de ser paralelo a este, cá está, o pórtico A, que é perpendicular a este, okay? E portanto poderia ir aqui selecionando os pórticos que eu entendesse, por exemplo, o pórtico 6, aqui no limite, e se quisesse podia combinar a visualização de pórticos com a visualização de um determinado piso. Portanto, não tem porquê não poder fazer isso
uma vez que eu devo ter acesso a toda a geometria do meu modelo estrutural para poder analisar e fazer a introdução ou modificação de qualquer elemento em qualquer perspectiva, em qualquer zona do meu modelo. Okay? Depois temos a questão do filtro de visualização. Nós temos aqui a visualização do nosso modelo estrutural. Eu vou pedir para ver a estrutura na sua globalidade e vou pedir inclusive para o programa não desenhar agora um modelo arame, ficarmos só com o modelo sólido. E se eu quiser, eu posso vir aqui ao filtro de visualização e pedir, por exemplo, que não quero ver as lajes maciças, quero ficar só com a estrutura porticada, as vigas, os pilares e as diagonais. E, portanto, cá está. Se eu não quiser as lajes aligeradas, as bigotas que ali estão, também posso desativá-las aqui e visualizar a estrutura assim. Okay. E podia agora pedir um gráfico de isovalores, podia pedir um gráfico de momentos fletores, um gráfico de deslocamentos com a visualização da estrutura tal e qual como ela aqui está. Okay. Portanto, sem as lajes, aqui só com as barras destes portas. Okay. Cá está a visualização. Vamos aqui pedir para visualizar só um plano e termos aqui um gráfico que representa exatamente a visualização desse mesmo plano. Também podia ver essa informação sem ser renderizada, portanto podia ter o gráfico aqui e ver que a amplitude dos deslocamentos neste piso era de 0,891. Portanto, estes filtros de visualização têm um senão. Não convém que não nos esqueçamos depois de ativar os elementos estruturais de volta, porque senão às tantas estamos a introduzir lajes onde já existiam lajes, ou introduzimos uma laje e ela não aparece no modelo porque está desativada a sua representação. Portanto, convém vir e depois aqui confirmar que têm tudo ativado. Finalmente, uma janela deslizante que me permite definir opções de cálculo para a minha estrutura, se queremos fazer uma análise de segunda ordem, se queremos fazer uma análise de primeira ordem, como é que se quer considerar um deslocamento inicial, um desaprumo, por exemplo, para um cálculo de uma alvenaria estrutural, portanto, definir aqui essas situações para cálculo de esforço, mas também para cálculo dos elementos estruturais todos, nomeadamente a gama de varões que eu permito para as vigas, que eu permito para os pilares, para os estribos, portanto, todas as opções de dimensionamento eu posso defini-las aqui de forma geral ou de forma particular para conjuntos de barras ou barra a barra. Portanto, eu posso ter aqui opções particulares para barras que tenham vãos maiores, por exemplo, definir, ou que tenham vãos mais pequenos, definir opções de cálculo diferentes daquilo que são as opções gerais. Okay? Isto é muito importante porque vai-vos permitir uma grande economia ao adaptar as opções ao tipo de barras. Normalmente começa-se por definir opções muito fracas, vê-se que barras é que dão erro e depois para essas mete-se umas opções um bocadinho melhores e portanto assim acerta-se as armaduras pelos elementos estruturais que têm maior ou menor necessidade dessas mesmas armaduras. Mas voltemos então aqui para mostrar que só falta aqui a barra de pesquisa de elementos estruturais, que basicamente é procurar o número da barra que queremos procurar, a barra 12, por exemplo. Eu vou aqui pedir para visualizar a estrutura na sua globalidade e centrá-la aqui. E, portanto, se eu colocar aqui procurar a barra número 12 e clicar, lá está a barra número 12 a pescar. Vejam aqui em baixo, essa mesma barra número 12 a pescar. Okay? E, portanto, tenho aqui a possibilidade de ver barra e depois desligar este pescar que aqui está agora representado. Ora bem, a janela planos de tricalco, não vale a pena estar a falar muito mais sobre ela, já vos expliquei como é que funciona, portanto selecionando os planos diretamente aqui na janela. A janela pórticos do tricalco eu também já vos expliquei como é que ela funciona, portanto não vou estar aqui a entrar em muitos mais pormenores, é clicar aqui duas vezes no pórtico que se quer visualizar e ele aparecerá no ecrã. A janela filtro de visualização 3D, fica também aqui a matéria explicitada, mas também já vos expliquei como é que se ativam e desativam as visualizações dos elementos estruturais aqui. De referir só que pode ser por elementos estruturais, mas também pode ser por material ou por conjuntos que nós criamos no programa. Okay? A janela opções de cálculo, também o mesmo sistema, já vimos há pouco. E a falar então agora do elemento novo que são as listagens deslizantes que também fazem parte do nosso ambiente de trabalho.
Ou seja, quando nós estamos a trabalhar com o programa, se tivermos no ecrã uma determinada situação e quisermos pedir uma listagem, imaginemos uma listagem de deslocamentos de alguns nós aqui nesta zona da estrutura, o que é que acontece? Acontece que a listagem de deslocamentos vai aparecer aqui. Cá estão os deslocamentos em Y, os deslocamentos em X, em Z, portanto aparecem aqui. E eu posso continuar a trabalhar na minha estrutura e quando eu precisar de recordar o que é que estava na listagem, basta vir aqui e ela sobe e aparece aqui outra vez com os seus valores. Okay? E se eu pedisse mais informações de listagens, ela vai acumulando informação aqui nesta janela. Se eu a alguma altura quiser limpar a janela, faço isto e limpo a informação toda da janela para ir buscar nova informação. Okay? Portanto, é muito útil, principalmente já depois mais para a frente na análise de resultados, para termos aqui as várias informações disponíveis. Estão aqui 4 janelas, mas elas irão aparecendo conforme nós as chamemos aqui, vão aparecendo e vão ficando aqui os seus separadores disponíveis. Okay? Ora bem, eu tinha prometido que iria-vos explicar como é que funciona a utilização do rato no programa Trical. Ora bem, chegou à altura. Para o efeito, eu vou abrir aqui uma estrutura qualquer. Até podemos fazer uma estrutura nova. Só para testarmos aqui esta função. Eu penso que assim chega para aquilo que nós pretendemos. Criar aqui só uma malha tridimensional para podermos agora explicar o funcionamento do rato. Vou também aqui renumerar a estrutura e fazer um pré-dimensionamento para as peças terem volume, para podermos ver aqui o volume das peças. E, portanto, introduzir também algumas sapatas. Não se preocupem que eu depois irei explicar como é que isto se faz com mais calma, mas agora só para termos aqui a explicação do funcionamento do rato. Ora bem, imaginem que eu agora tinha necessidade de colocar aqui uma diagonal desta sapata para aquela sapata, ou então até uma situação mais comum, uma viga de equilíbrio aqui em baixo. Ora bem, quando eu faço geometria lintel de fundação por 2 nós, quando eu utilizo o botão esquerdo do rato, eu vou clicar em nós que já existem. O programa vai-me fazer o snapping ao nó mais próximo ali do sítio, dentro de certas tolerâncias, né? Do sítio onde eu cliquei. E depois clico aqui e ele, utilizando o botão esquerdo do rato, captura sempre elementos que já existem. Neste caso, a captura do nó e a captura do outro nó. Okay? Portanto, o botão esquerdo do rato, tal e qual como aqui está, captura, faz o snapping de um nó, um ponto ou um elemento estrutural existente. Okay? O botão direito, por contraponto, serve para introduzir um ponto no plano ativo onde não existe nada. Por exemplo, se nós tivermos aqui, vou aqui pedir a visualização do plano 300, imaginemos que eu queria fazer aqui uma barra, uma viga, que ia desde este nó até um ponto qualquer aqui fora. Ora, como eu aqui fora não tenho nada, eu não posso utilizar o botão esquerdo do rato. O botão esquerdo do rato é sempre o botão que é mais utilizado. Aí 95% das vezes nós vamos utilizar o botão esquerdo do rato, porque iremos capturar ou pontos do DWG da arquitetura ou elementos estruturais que já existam. Por exemplo, se eu quisesse clicar no outro nó para fazer uma diagonal, tinha aqui esse ponto de referência. Agora, posso, por algum motivo, quando estou a trabalhar num plano, ter às vezes a necessidade de utilizar um ponto qualquer que aqui está. E, portanto, com o botão direito do rato eu consigo criar ali um nó numa zona onde nada existe. Ok? Portanto, normalmente iremos trabalhar sempre com o botão esquerdo do rato. De qualquer modo, fica a informação de que poderão fazer esta utilização do botão direito do rato alguma vez que necessitem. Agora, a roda do rato, conjuntamente com as teclas Shift, Ctrl. Ora bem, quando nós temos aqui uma estrutura, vou aqui fazer um undo para retirar ali aquela função, onde nós colocamos o cursor, se rodarmos a roda do rato, fazemos um zoom dinâmico. Reparem que rodei a roda do rato, aproximei e afastei, mas se eu quiser ir agora aqui para este ponto, mudo para ali o cursor e faço o zoom ali. Se eu quiser ir para ali, ok? Portanto, só com a roda do rato eu posso acercar-me de qualquer ponto da estrutura com
relativa facilidade. Mas há mais. Com a roda do rato eu posso fazer um zoom de uma determinada zona e agora, pressionando a roda do rato e arrastando o rato, eu posso ir fazendo um pano da imagem, deslizando, portanto, pela estrutura. Okay? Pressionando o botão, a roda do rato, aliás, e movimentando o rato. Faço então esse pano dinâmico. Depois, a tecla Shift, que é uma seta para cima e para baixo, serve conjuntamente com a roda do rato, portanto carregamos na tecla Shift e agora com a roda do rato vejam o que é que acontece. Já não se faz um zoom, faz uma rotação da estrutura para cima e para baixo. E por baixo da tecla Shift, que é uma seta para cima, e daí perceber-se logo que roda para cima e para baixo, temos a tecla Control. E portanto, se eu colocar o dedo em cima da tecla Control e rodar a roda do rato, eu rodo a estrutura para a esquerda e para a direita. E com isto eu faço magia. Faço um zoom, rodo a estrutura para baixo, rodo da esquerda para a direita, aproximo, faço um pano, afasto, rodo outra vez a estrutura, volto a rodar, tenho total controle sobre a visualização do meu modelo estrutural. Só com a roda do rato e duas teclas, como vocês estão a ver. Portanto, o controle da visualização do modelo estrutural é bastante simples e extremamente produtivo no Trical. Okay? Algo que se aprende muito facilmente e da qual tiramos muitas vantagens depois no trabalho do dia a dia. Okay? Voltando à nossa tabela, portanto cá temos a roda do rato realiza um zoom dinâmico sobre o ponto onde colocamos o cursor, a roda mais o Shift, que é a tal seta para cima, roda a estrutura para cima e para baixo, o Shift é uma seta vertical, a roda mais o Control roda a estrutura para a esquerda e para a direita, e a roda pressionada, movendo o rato, faz um pano sobre a estrutura. Ok? Cá está o tal pano que eu referi. Portanto, muito fácil e é possível tirar muito proveito desta visualização. Desta utilização do rato. Visualização sim, agora aqui para explicar a visualização do render e do arame. Eu já fui entrando neste tema aos poucos e poucos. Já disse que é sempre aconselhável trabalhar com o modo render e arame ativado, mas tem aqui a exemplificação numa imagem única de que existe a visualização em modelo arame e existe a visualização em modelo render. Okay? E que se nós ativarmos esta opção que aqui está, ativar o desenho do modelo arame na janela de render, iremos ter uma visualização como a que está agora aqui, que conjuga a parte sólida com a parte arame da estrutura. Okay? Portanto, ativando a tal opção que aqui está. Janela de render desativada, trabalhamos em modo arame. Ativamos a janela de render, trabalhamos em modo render, aparece ali na janela a identificação de render. Se nas opções tivéssemos ativado o modelo arame, que é o caso, aparece cá o modelo arame. Se não tivesse ativado o modelo arame, não apareceria esse mesmo modelo arame. Método de trabalho preferencial, este. Okay? E, portanto, é isso que nós temos aqui indicado. Okay? Cá está a imagem do slide anterior, agora aumentada para se ver que ali ativamos a visualização da janela render, aparece ali a janela render com o modelo sólido, e que nas opções de cálculo, que é este ícone que aqui está, que faz disparar esta caixa de diálogo que aqui está, se ativarmos aqui o desenhar modelo arame, passamos a ter a mistura destes dois modelos numa única visualização. Okay? Depois há aqui outros pormenores que a gente já falou, desenhar arestas ou não desenhar, trabalhar com cores ou com texturas, desenhar o céu, que é este degradê que aqui está a cor de laranja ou não, definir ali as cores e texturas que se querem para estes elementos, enfim. Há aqui outras opções, mas que não fazem parte de um curso de iniciação como que nós estamos a lecionar. Finalmente, para terminar a parte do ambiente de trabalho, falar dos eixos gerais da estrutura. Ora bem, no programa Trical que existem três tipos de eixos, os eixos gerais, os eixos principais e os eixos locais. Os eixos gerais estão diretamente relacionados com a definição da geometria, porque representam o espaço e, portanto, vão representar o posicionamento dos elementos estruturais no espaço,
e estão também diretamente relacionados com as ações, uma vez que vão indicar os sentidos e as direções de cada uma das ações que é introduzida na estrutura. Portanto, as ações são normalmente, há casos particulares, mas na maioria são relacionadas com os eixos gerais. E, portanto, se nós na fase de geometria estamos a trabalhar com eixos gerais, convém conhecer bem os eixos gerais. E, portanto, quando nós estamos a trabalhar numa axonometria de 60 por 40, que é a que se obtém quando clicamos aqui, se não tivermos mudado nada, a orientação dos eixos gerais, que aqui está visível, é Y na vertical, Z da esquerda para a direita e X, aliás, Z da direita para a esquerda e X da esquerda para a direita. É esta imagem que nós temos aqui representada. Se nós pegarmos no plano e o rebatermos, a representação dos eixos passa a ser X à mesma da esquerda para a direita, Z de cima para baixo e o Y perpendicular ao nosso ecrã. Okay? E, portanto, isso faz com que nós saibamos, por exemplo, que a diferença de coordenadas entre os nós deste pilar e este só existe ao nível do X, porque ao nível do Y são iguais, manteve-se a mesma cota, e ao nível do Z também são iguais, portanto só a coordenada em X é que alterou da distância que existe aqui entre estes dois elementos. Portanto, aqui alterou-se as coordenadas em X, aqui também, para ali em Z, portanto conseguimos assim perceber a orientação das peças no espaço, conhecendo os eixos gerais. Depois, os eixos principais e os eixos locais, iremos ver em unidades temáticas mais para a frente, mas os eixos principais estão relacionados com os esforços nas barras e os eixos locais com a rotação das secções. Okay? Mas, por agora, interessa-nos só conhecer esta imagem e esta imagem para quando temos o plano rebatido, o Z de cima para baixo e o X da esquerda para a direita, para nos sabermos situar no espaço. Ora bem, entramos na segunda metade da unidade temática número 2 e a segunda metade é exatamente relacionada com a parte de geometria. Para o efeito, nós vamos começar por explicar a organização do menu de geometria. O menu de geometria, nós colocamos aqui ao lado uma imagem, mas já vou mostrar esta imagem com maior rigor num slide mais à frente, mas colocamos aqui uma imagem para indicar que existem vários agrupamentos, vários grupos dentro do menu de geometria e explicar um pouco o significado de cada um desse grupo. Então, para o efeito, aqui temos então que existem aqui funções de definição de estruturas, a função de lançamento de redes geométricas, a tal função que eu utilizei há pouco para gerar esta malha tridimensional, aqui em geometria rede. Existem funções para geração de naves industriais, diretamente dentro do programa, e para malhas piramidais, de coberturas metálicas também, diretamente desde o próprio programa. E, portanto, esse é um primeiro grupo de funções, são as funções automáticas de geração de estruturas que aqui estão. Depois existe um segundo grande grupo no menu Geometria, que é o grupo dos elementos estruturais. São funções de introdução de elementos estruturais. E, portanto, são funções que me servem para introduzir barras na estrutura, para introduzir sapatas, para introduzir lintéis, para introduzir lajes de vários tipos, muros de cave, paredes, maciços de cabeçamento e estacas, placas de ancoragem, ligações, portanto, para introduzir aqui uma parafernália de elementos estruturais dentro do meu modelo estrutural. Okay? E, portanto, este é o tal segundo grupo que aqui aparece identificado como funções de introdução de elementos estruturais. Depois existe aqui o filtro de visualização 3D, existe aqui a escolha de planos que já está também no G-plano, na barra de ícone G-plano e, portanto, podemos ignorar. Existe aqui a função de conjunto que também não vamos abordar agora. E existem aqui então mais duas funções que nos interessam, que são as funções de definição dos apoios, que se encontra aqui em geometria apoios, onde nós podemos definir o tipo de apoio que queremos, livre, encastrado, molas, definindo aqui as constantes de rigidez ao deslocamento e as constantes de rigidez à rotação em cada um dos eixos. E também a função de verificação de geometria.
okay? Que é uma função importante que vamos também ver com algum cuidado mais à frente. E, portanto, digamos que este é o grande grupo de funções os grandes grupos de funções dentro dos menus, do menu de geometria. Ora bem, os elementos estruturais, o tal conjunto que assinalamos como sendo os elementos estruturais, normalmente têm sempre um conjunto de funções associadas a cada elemento estrutural, em que uma dessas funções é a possibilidade de introduzir o próprio modelo estrutural. Ok? Portanto, há de haver uma barra a introduzir, há de haver um nó a introduzir, há de haver uma sapata a introduzir e por aí fora. E, portanto, a forma de introduzir elementos estruturais no programa trical que é sempre essa, é vir aqui procurar o elemento que eu quero introduzir e lá está a função de introdução. Ok? Vamos exemplificar. Por exemplo, introduzir uma barra neste elemento estrutural. Geometria, cá estão os elementos estruturais, cá está a barra e cá está uma função por dois nós. Cá em baixo, no canto inferior esquerdo, diz introduz uma barra entre dois nós já existentes. Muito bem, é isso mesmo que eu quero fazer. Então clico aqui e clico ali no topo do pilar e aqui tenho uma barra introduzida. Okay. Vamos aqui clicar, introduzir um maciço de encabeçamento e uma estaca. E disse, vamos aqui a geometria, procuramos maciço de encabeçamento e estacas, cá está a função de introduzir. Escolhemos as características do maciço, das estacas, enfim, os parâmetros que nós queremos para o maciço e pedimos para introduzir. Okay? Ele diz-me que já existia uma sapata, se eu quero converter em maciço, eu digo que sim, e portanto, aí está a introdução feita. Eu utilizei aqui um truque, normalmente deveria clicar com o botão esquerdo para fazer a introdução, mas se eu abrir uma janela, desde que o nó fique lá dentro da janela de seleção, também é válida essa seleção. Okay? E portanto, procurar o elemento estrutural que queremos introduzir e depois a função de introdução há de lá estar disponível. Vamos falar agora um pouco dos métodos de definição de estruturas, antes de irmos estudar com mais pormenor todas aquelas funções de definição de geometria. Ora bem, já vimos aqui que existem métodos de definição de estruturas que são internos do programa trical, a função rede, que vimos agora, a função de nave, também já mostrei há pouco, mas existe também a possibilidade de trabalhar com métodos de introdução baseados em informação que vem do exterior, nomeadamente a importação de DXFs 3D, a importação dos DWGs de arquitetura, a importação de modelos BIM e poderia haver outros métodos ainda, introdução de coordenadas, introdução de fecheiros de texto, etc. Mas vamos centrar-nos só naqueles que são os mais utilizados. E vamos começar pela importação de DXF 3D. Ou seja, se eu sou um bom operador de CAD e consigo montar logo o esqueleto da estrutura, os pilares, as vigas dos vários pisos em AutoCAD, consigo lá desenhá-los, eu posso gravá-lo como um DXF e chegar ao programa trical, criar um novo fecheiro, okay, e utilizar a função de fecheiro importar DXF 3D que aqui está. Okay. Então vamos aqui a fecheiro, importar DXF 3D. Depois aparece-me o explorador do Windows para eu ir buscar exatamente o fecheiro DXF que eu pretendo utilizar. Tenho aqui pórticos, DXF 3D, podia pré-visualizar aqui esse conjunto de pórticos, podia pedir para abrir, indicar a unidade que eu tinha utilizado no AutoCAD, se não me engano foram milímetros, por acaso não eram metros, a estrutura ficou pequenina, mas vejam que ele converteu logo em barras e nós da estrutura. Okay? Eu vou eliminar todos os nós, portanto voltar ao princípio e repetir o processo. Importar DXF 3D, está em centímetros, portanto for abrir e a unidade utilizada no AutoCAD foram os centímetros, portanto vou também introduzir. Ele pede logo inclusive para verificar a geometria, para ver se está tudo correto, mas portanto eu já tenho aqui tudo numerado com barras e nós. E portanto cá está o meu edifício importado a partir do AutoCAD com linhas. E agora era questão de introduzir os apoios, por exemplo, encastramentos,
questão de introduzir as chapatas, questão de introduzir as vigas de equilíbrio, ou os linténs, como aqui são denominados. Estou a trabalhar em perspectiva, mas podia, como vocês sabem, selecionar um plano de trabalho e fazer a introdução dos linténs nesse plano de trabalho, quer assim, quer em planta, se fizer questão de trabalhar em planta, embora perca informação sobre a altura dos elementos, que às vezes pode ser importante. E, portanto, fazer a introdução dos nossos linténs. Tinha ativado os pilares, portanto ele estava a apanhar o nó de cima daquele e não aceitava. Okay? E poderia também introduzir as lajes no piso de cima e, portanto, seguir por aí fora introduzindo os elementos que eu pretendesse. Por exemplo, a laje maciça com uma espessura de 15. Tem aqui uma consola. Introduzir a laje. Okay. Depois já agora vou pedir para renumerar, reordenar a estrutura, vou pedir para verificar a geometria. Ele vai-me dizer que falta o pré-dimensionamento de uma série de barras, tudo bem. Renumerar novamente, reordenar a estrutura e realizar um pré-dimensionamento automático da estrutura, só para termos volume aqui nas peças, para vos poder mostrar já a estrutura aqui com volume. Okay. E agora poderia inclusive copiar esta laje, uma vez que nos outros pisos são iguais, do piso 300 para, por exemplo, o piso 600. Cá estão, dois pisos. E podia copiar também para os outros pisos, como vocês já imaginaram, não é? Portanto, isto para vos mostrar a filosofia da introdução de elementos estruturais sobre o nosso modelo. Okay? É sempre ir à geometria, procurar o elemento que se quer introduzir, lá está a função para introduzir, e depois é só saber a orgânica de introdução, barra clicar em dois nós, a laje é introduzir, clicar nos nós que definem o contorno da laje, carregar na tecla Escape quando se terminar o contorno e depois dar uma direção para a discretização da laje. Nas paredes é só dar dois nós, enfim, depende depois da orgânica definição. Mas, portanto, vejam que a partir de uma importação do DXF 3D, eu fiquei logo com os pilares, com as vigas e com as diagonais introduzidas, e depois introduzi apoios, sapatas, vigas de equilíbrio e lajes de uma forma bastante fácil e rápida sobre o meu elemento estrutural, sobre o meu modelo estrutural. Outro método de definição de estruturas, este diferente, este assenta na importação de desenhos em DWG, portanto não há uma introdução de estrutura, não há linhas que passam a ser barras da estrutura, como houve no DXF 3D, há apenas a importação de um desenho de DWG que serve depois de vegetal para eu definir a minha estrutura. Okay? Ora bem, a importação de desenhos, como não é uma importação de estrutura, situa-se no menu de ajudas. E, portanto, ajudas, desenho, raster, desenho. É lá que está a função para importar os desenhos de DWG. Está aqui depois uma caixa que explica como é que funciona essa importação. Mas vamos fazer aqui no programa Trical para vocês verem. Vamos criar uma nova estrutura, dar um nome qualquer. E vamos então fazer a importação dos nossos desenhos de DWG. Então vou ao menu de ajudas, desenho raster, tal e qual como estava no slide, desenho e aparece uma caixa de diálogo que lá está indicada. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que, neste ícone que aqui está, criar as cotas que eu pretendo, às quais eu pretendo associar DWGs. Portanto, a cota 0, a cota 300, imaginemos, a cota 600, a cota 900, a cota 1200, e portanto vou criando. E agora, a cada uma destas cotas que aqui está, eu posso associar DWGs com este ícone que aqui está. Clico, vou à pasta onde tenho os meus DWGs, já passei, estão aqui, vou escolher o piso 0, a unidade que eu utilizei para estes desenhos foi o milímetro, no AutoCAD, portanto uma unidade de 1 milímetro,
E agora faço o mesmo com os outros pisos. Piso 1, poderia fazer um zoom, confirmar se o desenho está correto, se é este, se não é. Portanto, tenho ali a informação logo na janela de pré-visualização do conteúdo do fecheiro. O piso 2, e vamos associar também aqui o piso 3. Eu podia continuar a inserir mais desenhos, mas eu vou deixar ficar assim. E agora, o programa diz-me que eu não tenho nenhum plano de trabalho, ainda não há nenhum nó, não tenho nenhum plano de trabalho ativo. E, portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que vir a este ícone que aqui está, na barra de ícones G-Plano, que é o plano à cota. E como ainda não existe nada, eu tenho que criar uma cota de trabalho. E neste caso eu vou criar a cota 0 de trabalho. E quando digo que sim, aparece-me logo aqui representado o DWG que eu importei. Com todos os layers, com toda a informação aqui representada. Agora, no mesmo local de há pouco, em ajudas desenho raster, eu posso gerir a visualização ou não deste desenho, se quero que ele apareça ou não apareça. Posso gerir também a informação dos layers, quais os layers que eu quero que estejam visíveis ou não. Portanto, eu poderia vir aqui e dizer que não queria que as escadas aparecessem ali representadas e desativava aqui a sua representação. Vejam que desapareceu essa informação. E podia também mover os desenhos, girar os desenhos ou dar dimensões a ficheiros que não são vetoriais, como os ficheiros de scanner ou JPEGs, por exemplo. Ora, a partir do momento então em que eu tenho aqui o meu DWG, eu posso fazer a definição da minha estrutura de uma forma bastante simples. Por exemplo, posso introduzir os pilares pura e simplesmente com a função de geometria nó introduzir. Chego aqui e introduzo aqui o nó do pilar. Introduzo aqui o nó do pilar, ali o nó do pilar. Se eu quiser posso ativar a numeração dos nós e metê-la um bocadinho maior para se ir vendo os nós dos pilares que eu vou introduzindo. Aqui a mesma situação. E poderia agora fazer geometria nó translação para dar desenvolvimento a esses pilares, para dar nomeadamente a altura que eu quero para esses pilares. 3 metros. Vou levantar este nó, fazer uma translação de 3 metros para cima do nó, criando a barra na translação, ou seja, criando o pilar no desenvolvimento longitudinal. De referir que esta função de geometria nó translação, que são coordenadas relativas, como vocês estão a ver, sai lá de baixo e anda 3 metros para cima, é a função mais utilizada do programa Trical. Por exemplo, eu posso chegar lá acima e depois dizer que quero uma viga que ande 6 metros para o lado e depois quero que ande 6 metros para este lado. Portanto, coordenadas relativas permitem, com a função de nó translação, fazer a estrutura toda se eu quiser. Mas vamos à questão dos pilares. Translação de 3 metros de altura. Okay? Cá está. Agora reparem, imaginem que eu me enganei e um destes pilares tinha 2 metros de altura. Então, como são coordenadas relativas, eu baixava um destes nós de 1 metro e já não era com cópia, eu queria deslocar aquele nó. E, portanto, baixava aqui esse nó de 1 metro. E reparem, a vantagem de eu estar a trabalhar em perspectiva, porque tenho logo a noção se o pilar já está com 2 metros ou não. Se eu tivesse a trabalhar em planta, que posso trabalhar em planta, eu não tinha essa informação. Okay? Para mim eram pilares que ali estavam colocados e que não sabia qual a sua altura. Já agora, se eu tivesse definido secções para estes pilares, eu vou aqui meter uma secção de 30 por 30, okay? Só para termos aqui secções atribuídas, era possível ver essa secção aqui renderizada. Okay? Quem diz aqui, diz também aqui se quisermos. Já agora vou tirar daqui a representação do fundo cor de laranja, deixar aqui o fundo branco e portanto cá está com os pilares. Mas existe ainda outra forma de introduzir estes elementos estruturais. A tal função de copiar e colar, que eu falei logo no início da sessão, por exemplo, serve para essa situação. Eu posso fazer copiar e agora escolhia um pilar, carrego na tecla Escape para indicar ao programa que já terminei a seleção dos elementos e ele agora pede no canto inferior direito, cá em baixo, ponto de inserção, e eu escolho o ponto de inserção à base do pilar. E agora, quando fizer Ctrl V, reparem que tenho a possibilidade de ir colocando pilares onde eu quiser. É como se estivesse a trabalhar praticamente com Legos. Eu vou desbloquear aqui o salto do rato, tenho o rato bloqueado a um salto de 20 por 20 cm, assim tenho maior facilidade para capturar estes pontos. E portanto, eu poderia ir introduzindo aqui os elementos estruturais que eu quisesse. Mesmo que o pilar tivesse uma secção diferente, não tem problema nenhum. Eu colocava aqui o pilar e depois chegava aqui e mudava a secção para, por exemplo, circular de 45
e atribuía a nova secção ao pilar. Okay. E continuava a introduzir. Ctrl V, introduzia os pilares que eu necessitasse na minha estrutura. Para introduzir vigas, portanto, reparem que se eu tenho os alinhamentos certos, e tenho a certeza que tenho os alinhamentos certos, eu posso fazer geometria barra por dois nós e clico a viga logo de uma ponta à outra. Não preciso de andar aqui a fazer trama a trama. Ele reconhece o nó intermédio e divide logo em dois troços a viga. Vamos aqui dar uma secção, embora pudesse fazer também um pré-dimensionamento automático. Aqui nas secções eu vou meter uma secção de betão de 30 por 45 para a viga. E portanto podia também ir aqui introduzindo as minhas vigas. Okay. Depois de terminar a introdução dos pilares, eu não vou introduzir aqui muitos mais, podia introduzir as lajes. Tenho aqui uma laje de fundação, este é o piso 0, então faria geometria, laje de fundação, introduzir laje de fundação. Podia ser maciça, de forma ligeirada, mas é uma laje de fundação neste caso. Laje de fundação, as cargas permanentes e as sobrecargas nesta laje de fundação. A indicação que não tenho viga de laje no contorno, portanto meto uma viga de laje fictícia. E a espessura da laje. Imaginemos que eu tinha aqui uma laje com 80 cm de espessura. Então introduzia pelo seu contorno a laje. Okay. Termino de introduzir o contorno, carrego na tecla Escape e agora dou dois nós que definam a direção X, por exemplo. E cá tenho aqui a modelação da laje introduzida. Ora bem, passo seguinte, iria para a cota superior, que é a cota 300. E cá está o DWG da cota 300 que eu tinha associado. Agora reparem, muitas das possibilidades do trical. Estou na cota 300, mas quero ver os pilares que estejam para baixo. Então vou aqui ao filtro de visualização e dá para ver os pilares inferiores ao plano ativo. Dá, ativo aqui. E tenho a informação logo dos pilares que ali chegam. Okay? Mas mais, se eu quiser também posso trabalhar com múltiplos planos e portanto eu posso chegar aqui e pedir para ver o plano da cota 0 e o plano da cota 300 e ver os DWGs associados a ambos os planos e ver onde é que passa, o que é que existe diferente em relação ao piso inferior, que é aqui a consola, a laje ali anda ali por fora. Okay? E se quisesse, podia levantar os pilares ainda de vários pisos. Geometria não translação, imaginemos que eu sabia que havia mais 4 pisos iguais, então chegava aqui e dizia que queria fazer uma translação de 3 metros de 4 cópias iguais, com cópia, copiando as vigas, etc. Então, selecionava os pilares, como eu estou na cota 0 e na cota 300 só vejo essas cotas, mas se fizer assim vejo que criei pilares aqui em todas as cotas. E se quiser, posso até confirmar cota a cota. Cota 0, cota 300, cota 600. Cá está o DWG por aqui fora associado. Portanto, agora era introduzir uma laje maciça, tal como fizemos há pouco, mandar copiar para os pisos iguais, ir fazendo assim. E depois fazer também um pré-dimensionamento, mas isso faz parte da unidade temática número 3, pré-dimensionamento automático para atribuir secções aos nossos elementos estruturais. Ora bem, importação de fecheiros de DWG, portanto, como veem, também bastante simples de fazer e com bastantes possibilidades. Podemos definir introduzindo os nós e fazer a translação, podemos fazer o copiar e colar, podemos ver vários DWGs em simultâneo, podíamos inclusive meter aqui alçados e cortes associados a planos verticais, portanto, muitas possibilidades a nível de introdução dos DWGs para ajudar a definir a estrutura. A importação do modelo BIM, nós não vamos exemplificar isto não é basicamente não é para um curso de iniciação. De qualquer modo, a função encontra-se em fecheiro importar, modelo BIM abrir. Iríamos abrir o fecheiro IFC que nos tinha sido fornecido pelo arquiteto, com o modelo em 3D. Normalmente o arquiteto não precisa de nos fornecer o modelo completo, basta que nos forneça a informação dos elementos que são estruturais. Os programas de arquitetura têm a possibilidade de classificar os elementos como estruturais ou não estruturais e depois exportar só os elementos estruturais para o programa de engenharia para realizar o cálculo. Isto porquê? Porque um fecheiro IFC de uma arquitetura completa pode ter algumas centenas de megas de informação e estar a abrir e a gerir informação de um fecheiro desses é complicado.
enquanto que só a parte estrutural, portanto os pilares, as lajes, as paredes, têm 2, 3 megas, normalmente não têm muito mais do que isso e, portanto, são muito mais eficazes de abrir e de gerir do que todo o fecheiro com toda a informação que depois para nós, a nível de estruturas, não tem qualquer significado e nem sequer é importado para o Trical. Mas, portanto, pode-se importar então esses modelos 3D e a grande vantagem é que, em vez de andarmos a definir aqui sobre os DWGs, a estrutura já vem definida. Não é? E, além disso, estamos a trabalhar nas posições reais dos elementos, não há engano possível, porque veio do modelo original do arquiteto. Depois, os métodos de definição de estruturas dentro do próprio programa Trical. Ora bem, nós falámos das funções nav e das funções rede e vamos utilizar a primeira função nav e depois a função rede para vos explicar então essas funções automáticas. Ora bem, para o efeito eu vou criar mais um novo exemplo de estrutura. Neste caso vamos aqui chamar nav 008 e vamos aqui fazer aceitar. Esta função foi uma função que foi introduzida recentemente no programa Trical que veio aumentar drasticamente a produtividade a nível de geração de armazéns, naves industriais, etc. Ora bem, a primeira situação que temos que ter em consideração é se vamos trabalhar ou criar um armazém, uma fábrica, uma unidade industrial com uma cobertura de duas águas, de uma água ou com os tradicionais, os típicos telhados ou coberturas em dentes de serra. Vou optar pelo caso mais comum, que é com duas águas. E, portanto, abre-se um assistente que me permite, passo a passo, seguindo estes passos que aqui estão em cima, fazer não só a definição do meu armazém, do meu edifício industrial, mas como também aplicar as ações dos painéis e as ações do vento sobre o meu modelo estrutural. Como é que funciona então este assistente? Ora bem, o primeiro passo que nós temos é de indicar aqui o número de pórticos que tem a minha fábrica, o meu edifício industrial. Imaginemos que tinha 7 pórticos. Depois indicar a distância entre pórticos. E reparem, quando eu seleciono aqui qualquer célula, aparece-me aqui a informação relativa ao que eu estou a editar. E então poderia indicar aqui que queria 5 metros. Agora, o programa dá uma possibilidade, inclusive, de ter pórticos de fachada com distâncias diferentes. Aqui, imaginemos que eu queria com 2,5 metros. Cá está. Passava a ter aqui 2,5 metros, enquanto os outros tinham 5 metros. Depois, podia dizer que os pórticos de fachada eram diferentes dos restantes, enquanto os restantes tinham só um perfil, aqui tinha uma treliça. Eu não vou fazer, vou deixá-los todos iguais e vamos deixá-los assim. Depois, poderia definir também a altura dos lados aqui da minha nave industrial. Imaginemos que tínhamos ali 4 metros. Faríamos isto. Depois podemos também indicar a largura total da minha unidade fabril. Imaginemos que eram 10 metros. E depois também podemos definir a altura no eixo central. Portanto, 4 a 5 metros, temos aqui 1 metro para a comieira. Okay? Vou deixar ficar esse valor. Depois então passaríamos aqui para a parte de definição de pilares intermédios. Existem pilares intermédios e reparem que o programa, quando eu ativei, colocou aqui um e colocou-me o central. Okay? Mas não é assim que eu o quero. Temos aqui 10 metros, eu quero que o pilar esteja a 2,5 metros dali. E, portanto, colocava ali esse pilar a essa distância. Okay? Cá está 2,5, 7,5. E a cobertura é um pórtico simples, como está ali, com um perfil, ou é uma asna inglesa, okay? Ou é uma asna belga sem montantes, ou é uma asna alemã, ou é uma asna de pendurão, ou então um pórtico, umas vigas trianguladas ou pórticos triangulados, em que a triangulação também pode aqui ser selecionada pelo utilizador. Okay? Eu vou voltar atrás, vou dar aqui um bocadinho mais de altura no eixo central, vamos aqui passar para 6 metros, e vamos aqui colocar uma asna inglesa, por exemplo. Okay? Agora reparem, quantas subdivisões é que vai ter o cordão? Reparem que este cordão está com 1, 2, 3, 4 subdivisões. Mas se eu quisesse colocar só duas, era só duas que tinha. Portanto, mais um elemento paramétrico que eu posso personalizar ao meu gosto. Depois, imaginem que o cordão inferior não era horizontal. Então eu posso chegar aqui e indicar que a asna é levantada.
neste caso de 1 metro, porque tínhamos 2 metros de diferença e estamos a colocar aqui 1 metro. Aqui. Mas, na junção da asna ao pilar, eu posso também dar aqui, queria, por exemplo, 50 cm de altura. E termos uma situação deste tipo. Okay? Portanto, também isso pode ser parametrizado e indicado aqui no programa. O passo seguinte era a definição das madres. Se as madres se situavam nos nós do cordão, como estão a situar-se ali nos nós, ou se eu queria colocar as madres, por exemplo, de metro a metro, ou de distância que eu pretendesse. O programa também já tem em consideração a especificidade da primeira madre, deste lado, e das madres da comieira, em que eu posso indicar as distâncias que eu quero. Okay? 15 cm à comieira e 25 cm ao limite ali da nave industrial. Também os contraventamentos podem aqui ser definidos. Portanto, eu poderia vir aqui e dizer se queria contraventamentos longitudinais, e neste momento eu tenho o primeiro e o quarto pórtico com contraventamentos, mas poderia querer também no terceiro e no último, por exemplo, no sexto. Contraventamentos transversais eu não tenho, mas imaginemos que eu queria o contraventamento ali no primeiro. Portanto, cá está, ali colocado. Depois vem a definição dos perfis que eu quero utilizar, e vocês têm reparado que eu tinha aqui já montantes de betão, com estrutura de cobertura de aço. Mas se eu quisesse que fosse tudo estrutura de aço, chegava aqui e colocava aqui o perfil de aço que eu entendesse. Okay? Um HE 200A. Okay? Ou para ser diferente, um 200B. Okay? Portanto, tínhamos aqui o perfil definido. De referir que também era possível utilizar perfis de inércia variável, bastava dar aqui as características, ou maciços, ou vigas com alma aligerada. Depois era escolher o que é que nós queríamos para as nossas madres, podia ser perfis informados em Z, podia ser muitos tipos de perfis que aqui estão. Eu vou escolher aqui, sei lá, um Z qualquer, só para termos ali a sua representação. Ou então cantoneiras, aqui também para os contraventamentos, aqui definidos. Okay? E as barras entre pórticos, que são estas que aqui estão, também aqui o seu perfil aqui selecionado. Depois, a existência de painéis de cobertura e de fachada e a identificação da carga quer dos painéis de fachada, quer dos painéis de cobertura. Podemos aqui definir esse valor. Finalmente, a ação do vento. Criar painéis para a ação do vento. Neste caso, 4 hipóteses para a ação do vento. Vento a soprar dali, que irá provocar sucção aqui, pressão aqui, sucção aqui, aqui e aqui. E depois o vento também nas outras direções aqui estudado. E tínhamos que dar os dados iniciais, nomeadamente a pressão dinâmica do vento, imaginemos 1,2. Tínhamos que dar então os coeficientes de pressão, imaginemos 0,7, os de sucção lateral, imaginemos 0,5, e os de sucção na fachada oposta, portanto a sotavento, 0,2. Estes valores vêm do RSA, portanto é uma questão de procurar lá, ou do Eurocódigo, se for pelo Eurocódigo que tivermos a trabalhar. Depois para a cobertura as mesmas informações e depois também para a pressão interior introduzir aqui os dados. De referir que eu também poderia chegar a qualquer uma destas fachadas e criar aberturas. Portanto, eu podia fazer aqui um zoom e se houvesse aqui um portão que estava praticamente sempre aberto, eu poderia considerar isso aqui no estudo da ação do vento. Okay? E finalmente, finalizar então a minha unidade industrial, o meu edifício, introduzindo aqui no programa Tricalc. E vejam a complexidade do elemento estrutural que aqui está e a facilidade com que eu o gerei. Okay? Portanto, em termos de produtividade, temos aqui qualquer coisa de extraordinário para estruturas metálicas. E agora é um modelo normalíssimo em que eu posso vir aqui, introduzir sapatas, maciços de encabeçamento, vigas de equilíbrio, aquilo que eu quiser. Okay? Portanto, cá está, introduzir ali sapatas, podia vir aqui e trabalhar por planos em vez de trabalhar em 3D. Podia ali meter as vigas de equilíbrio, portanto, geometria, lintel de fundação por 2 nós. Portanto, é uma estrutura como outra qualquer em que eu posso fazer então a gestão agora das alterações estruturais daquilo que foge ao que era regular nesta nave industrial. Okay.
Portanto, tinha utilizado a função de nav para gerar este modelo que aqui está. Outra função que nos interessa estudar é a função de rede, que é também uma função interna do programa Trical. A função de rede pode ser utilizada de duas formas. Pode ser utilizada para gerar logo um modelo tridimensional. Vamos aqui abrir um fecheiro novo. Portanto, através da função geometria rede, eu podia aqui chegar e lançar logo um modelo tridimensional como fiz há pouco. Okay? Lembra-se, tínhamos aqui isto. Ou pode ser utilizado para fazer o lançamento de uma planta tipo. Imaginemos, por exemplo, que eu tinha aqui um edifício que tinha 5 metros, 5 metros, 5 metros e 5 metros de vão. Eu podia meter aqui 3,99, 4,87, valores díspares. É só para ser mais fácil aqui a introdução destes valores. Depois tínhamos aqui 5 metros, portanto 4 vãos numa direção, 3 vãos noutra direção. E vou dizer que quero barras, não vou querer os nós encastrados porque isto não vai ser a minha fundação, vai ser uma planta tipo. E portanto gerar uma planta deste tipo. Bastante regular, 4 vãos, 3 vãos. E agora, selecionando aqui o plano de trabalho, passo a entrar no plano 0 e estando num plano já posso rebater o plano. Portanto, ter aqui a visualização em planta do nosso modelo estrutural. E a partir de agora podia começar a definir a minha estrutura. Para o efeito, eu vou utilizar as funções de definição de geometria que faziam parte da apresentação inicial. As funções de geometria nó, as funções de geometria barra, vou utilizar essas funções para fazermos o nosso modelo. De qualquer modo, referir só que nos slides tem aqui também a explicação de como é que funciona o assistente de nave e isto iremos ver mais à frente. Portanto, vamos agora à parte de utilização das ferramentas de geometria. Então eu vou começar por utilizar a função de geometria nó para criar pilares que vão até à cota menos 300, para criar uma cota de fundação à cota menos 300. Então a função de geometria nó translação permite-me fazer uma translação, neste caso 3 metros para baixo, portanto ali o valor negativo, com uma cópia, ou seja, estes nós são para ficar nesta cota, é para criar uma cópia destes nós 3 metros abaixo. Não quero copiar as vigas, depois criarei as vigas de equilíbrio que forem necessárias. Copiar ações é indiferente porque eu ainda não introduzi ações. Quero sim a criar as barras quando fizer a translação deste nó para baixo. Okay? E portanto faço translação, abro uma janela que envolva a estrutura toda. Estou no plano 0, não vi nada acontecer, mas se eu tiver a vista total da estrutura, vejo que cresceram esses pilares para a cota menos 300. E agora poderia continuar a introduzir funções, a apresentar-vos funções do menu de geometria. Por exemplo, introduzir sapatas. Ora bem, neste momento eu não conseguiria introduzir sapatas porque não existem ainda os apoios definidos. Este nó está totalmente livre. Okay? Eu não defini qualquer tipo de apoio. Então, primeiro, utilizamos a função de geometria apoios para definir um apoio encastrado. Vou rodar a estrutura para uma perspectiva que me interesse e abrir uma janela, colocar outra vez em perspectiva e reparem que agora tenho aqui triângulos impedindo o deslocamento em cada um dos eixos e retângulos impedindo a rotação em cada um dos eixos. Portanto, os 6 graus de liberdade impedidos no encastramento. Okay? No entanto, já sabem que eu podia pedir só apoiado, libertava os momentos aqui, ou podia pedir qualquer outro tipo de apoio elástico, mexendo nas constantes de rigidez ao deslocamento ou à rotação. Tendo os apoios definidos, já posso introduzir lá sapatas e maciços de encabeçamento. E, portanto, poderia vir aqui a geometria, sapata, introduzir isolada, abrir uma janela e reparem que passei a ter ali a simbologia das sapatas atribuída. Vigas de equilíbrio, mesmo sistema. Posso vir aqui, lintei a fundação por 2 nós, clico ali, clico aqui e já está. Para quem gosta mais de trabalhar em planta, não tem qualquer problema, portanto, colocamos numa vista em planta, vamos ao filtro de visualização, desativamos os pilares e agora fazemos a introdução das vigas de equilíbrio onde nós quisermos. Okay? Vou meter só aqui as do contorno exterior.
Voltando a ver a estrutura na sua globalidade, aqui temos o que fizemos até agora. Maciços de encabeçamento e estacas, geometria, maciço de encabeçamento e estaca, cá está sempre aquilo que foi referido anteriormente, menu de geometria e elemento estrutural, procurar o elemento que se quer introduzir ou modificar, maciço de encabeçamento e estaca, introduzir com 4 estacas, a distância entre estas estacas numa e noutra direção, a distância do esta estaca ao limite do maciço e a altura do maciço. E agora introduzir, por exemplo, aqui e aqui. Okay? Imaginem que eu me tinha enganado. Geometria, maciço de encabeçamento, estacas, e agora ou faria introduzir uma nova maciço com uma nova estaca e atribuía por cima e ele substituía, ou faço modificar, clico ali e agora aparecia-me aqui e eu dizia que, não, afinal é com 3 estacas. Sem problema. Okay? Afinal é 3 estacas, vamos aqui meter 3 estacas. Cá está. Okay? Muros de cave. Geometria. Muro de cave. Introduzir muro de cave com tensão. O muro de cave introduz por 3 nós não colineares. 2 desses nós definem a altura do muro de cave e o terceiro nó a largura do muro de cave. Depois aparece a caixa com as características do muro de cave. Damos-lhe a espessura, damos-lhe o nome, M1, damos-lhe o posicionamento, eixo, digo que é um muro de cave integrado na estrutura, em vez de ser um muro isolado de contenção. E depois posso dar aqui indicações de alturas mínimas para a sapata, se tem ponteira, se não tem. Portanto, dar opções para esse muro de cave. E, portanto, fazer o resto do muro de cave era introduzir aqui à volta, também por 3 nós não colineares, o mesmo muro. Tínhamos era que dar um nome diferente, já não podia ficar com o nome de há pouco, e faríamos a introdução dos restantes muros de cave. Portanto, 3 nós não colineares para a introdução do muro de cave. E, portanto, esta é a parede, o muro D, e vamos deixar aqui. Reparem que agora tenho aqui situações que me vão dar problemas de certeza na verificação de geometria. Então eu vou renumerar a estrutura, reordenar sequencialmente a estrutura e pedir para verificar a geometria, a ver se existem erros. É claro que existem erros, sapatas contidas em muro. E o que é que acontece? O programa corrige-me a situação das sapatas. Okay? Agora, o que ele não me corrigiu foi a sapata dos lentejos, que já não são precisos e, portanto, esse eu tenho que o eliminar diretamente. E então, como é que eu faço? Geometria, o elemento lintel, que é o que eu quero modificar, neste caso eliminar, e cá está a função para eliminar. Até os posso eliminar todos, porque só existem os do contorno. Se eu quisesse introduzir lentejo de tração, não havia qualquer problema, podia a mesma a ligarem ao muro de cave. Okay? Agora, dentro do muro de cave é que não faria sentido, porque o muro vai ter a sua própria sapata corrida. Okay? Vamos agora chamar só a cota do plano zero. Imaginemos que queríamos então introduzir aqui uma laje maciça. Então, vou até rebater o plano para fazer em planta. Era fazer geometria, laje maciça, introduzir maciça. Dávamos o nome que queríamos à laje, dávamos as cargas existentes na laje, cargas permanentes, supercargas, podia aqui utilizar ainda outro tipo de carga, não vou fazer. A discretização da laje, 50 cm, e a espessura da laje, imaginemos 15 cm. E introduzir a laje. Vou dar o seu contorno exterior. Quando isto acontece, que me engano, falhei ali o clicar, tenho aqui a função reverter, o undo, e volto a introduzir normalmente o contorno. Quando chegar ao primeiro ponto, tecla de escape e 2 pontos que definam a direção X da laje. Se houver aberturas na laje, eu posso, a posteriori, fazer geometria, lajes maciças, que é o que eu quero modificar, e procurar uma função para introduzir aberturas. Cá está. E, portanto, poderia chegar aqui e em qualquer zona da minha laje maciça, eu vou desenhar, estou a clicar com o botão direito do rato, não estou a selecionar nós que já existem, mas, portanto, podia fazer
rapidamente aqui uma abertura. Okay. Criar pilares para a cota superior. Geometria nó translação, como fizemos há pouco para baixo, só que agora para cima. Agora sim, interessa-me copiar as barras. Estas vigas interessam levar para cima. E, portanto, vou fazer a translação de todos estes nós que aqui estão, de todos estes pilares que aqui estão. Como no filtro de visualização eu tinha desativado a representação dos pilares superiores, eu não os vi neste piso, quando cresceram, mas eles estão cá. E se eu pedir para ver a estrutura toda, eles também estão cá. Ora bem, vamos agora pedir um plano à cota 300 e estudar mais funções de geometria. Imaginem que eu quero fazer uma consola com 1,20 m aqui neste canto e aqui neste canto. Então eu posso vir aqui a geometria, barra, e procurar funções de paralelismo. Tenho paralela por um ponto, mas não tenho lá nenhum ponto. Tenho paralela à distância, ora isto é o que me dá jeito. Paralela a 1,20 m. Aceitar, e agora clico com o botão esquerdo numa barra que já existe, e depois dou a direção do paralelismo com o botão direito do rato, porque é uma zona do espaço, seguindo aquela mnemónica que eu disse no início sobre a utilização do rato. E cá está. Agora faço o mesmo aqui, aqui e aqui. Agora, dava-me extremamente jeito que estas barras se unissem. Então, há uma função que se chama geometria nó por interseção que prolonga as barras até ao nó, até um ponto onde se encontram. É o extend do AutoCAD, basicamente. Então, eu faço geometria nó por interseção, clico nesta barra e nesta, nesta e nesta, nesta e nesta e fecho aqui a zona da consola. E posso fazer o mesmo aqui. Okay. Agora podem dizer assim, isso é muito giro porque está a bater no nó. Então e se fosse 1 metro para cá que crescesse a consola? Não tem problema. Apresento-vos a função, geometria barra, dividir à distância. Dividir à distância, então clico aqui na barra e quero dividir a barra a 1 metro do nó 51. Lá está. E a 1 metro do nó 57. Cá está. E agora repito o que fiz há pouco. Geometria barra paralela à distância, 1,20 m, daqui para ali e daqui para ali. Geometria nó por interseção, prolonga as barras, o extend. Peço desculpa, ali enganei-me. Quando isto acontece, temos sempre uma função que é undo, que é muito nossa amiga. Portanto, o que eu queria fazer era geometria nó por interseção, o extend, destas duas barras, e agora geometria barra por dois nós para unir daqui até aqui e daqui até aqui. E ali tinha a consola então feita a 1 metro de distância. Okay. Queria introduzir uma laje aqui e não queria vigas no interior. Não tem problema. Geometria barra eliminar. Outra função. E agora, o programa elimina tudo o que fique totalmente, todas as barras que fiquem totalmente dentro da janela. Portanto, eu posso fazer isto. Elimino estas barras que aqui estão, estas vigas, e agora elimino estas. Elimina só as barras que estão totalmente dentro da janela. Okay? Ficava só com a viga do contorno nas consolas e que era uma laje apoiada em pilares. Então poderia introduzir laje maciça ali. Mais uma vez, LM2. Vamos subir aqui a espessura da laje para 25 cm. Vou colocar para 20, imaginemos que é uma zona sem. E introduzir o contorno exterior, incluindo, se as consolas tiverem a mesma espessura, incluir as consolas. Portanto, o contorno exterior, depois a tecla Escape e depois dois nós que definem a direção X, por exemplo, este e este. E cá está a nossa laje introduzida. Geometria renumerar, geometria reordenar e geometria verificar. Reparem que todas as barras que estavam dentro das grelhas passaram a estar a azul, portanto são modeladas agora conjuntamente com a laje em vez de serem barras isoladas. Okay. Geometria renumerar.
e reordenar e já agora verificar novamente a ver os erros que existissem. Ora, há vigas sem secção atribuída e há aqui erros que eu já vou explicar, advertências aliás, que são relacionados com a parte da secção que está fora do ABAC. Ora bem, vamos então fazer o pré-dimensionamento automático novamente, uma vez que houve barras que estavam sobrepostas e ele eliminou, já existem aqui então agora pré-dimensionamentos. E se eu fizesse geometria verificar, reparem que já só tenho aqui 4 barras, que são as da abertura lá de baixo, que não têm pré-dimensionamento realizado, mas que eu, clicando aqui, podia definir secção para elas, por exemplo. O que aqui está. E, portanto, geometria verificar deixava de ter erros na minha estrutura. Passava a ter só advertências. Okay? E já vamos ver o que é que representam estas advertências. De qualquer modo, mostrar-vos que, se eu quisesse, faria geometria nó translação de mais 5 pisos iguais a estes, criar os pilares só onde já existem pilares, portanto, na extremidade das consolas eu não quero criar pilares, apesar de existir lá nós, e copiar tudo o que estiver definido. Convinha já ter aqui introduzido as ações das paredes exteriores, mas isso faz parte de uma unidade temática mais avançada, portanto não vou fazer agora. Mas, portanto, fazia a translação de todos estes nós deste piso para repetir o piso tipo durante 5 andares. E, portanto, passava a ter isto. E agora pegava na laje maciça e faria a função de copiar. Para a cota 600, 900, 1200, 1500 e 1800. Okay. Geometria, renumerar, reordenar e verificar se está tudo correto. Exatamente, só temos aqui uns erros a nível de ábacos que se resolvem pedindo para o programa recalcular automaticamente os ábacos para todos os planos. E, portanto, já não há nenhum erro, só advertências. Okay? Vamos até cá abaixo, 0 erros. Portanto, já poderia realizar o cálculo da minha estrutura. Cá está, aqui a representação do meu modelo estrutural. Vamos voltar então ao nosso PowerPoint para falar do posicionamento de elementos estruturais. Nomeadamente, vamos falar do posicionamento das barras e das chapadas. Ora bem, nós vimos aparecer aqui advertências, quando pedimos a verificação de geometria, que indicavam que parte da secção estava fora do ABAC. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, pura e simplesmente isto. Vamos aqui pedir um plano, vamos rebatê-lo, e vamos ver que metade da secção do pilar sai completamente fora da laje. Porque eu disse que aqui não existia viga, okay? Não tenho aqui viga, é uma viga fictícia, é um bordo livre, e portanto, como o pilar está centrado, sai metade fora da laje. Portanto, eu tinha que posicionar corretamente estes pilares. Então, há uma função, os pilares são barras, que permite posicionar barras, geometria barra, posicionamento. Então, o que é que acontece? O pilar ou é de face ou é de canto. Então, vamos aqui dizer que os pilares são de face, estes, e que estes aqui são de canto. Mas para isso, eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui um plano, e para fazer tudo numa única operação, vou meter a estrutura toda visível de cima. Okay? Estou a ver como que de helicóptero a estrutura toda de cima, o pilar por aí abaixo. E isso permite-me posicionar os pilares todos na mesma aprumada ao mesmo tempo. Posicionar de fachada, este pilar que aqui está, e agora reparem, vou fazer um zoom. Conforme eu vou clicando no botão direito do rato, o pilar vai circulando pelas várias posições possíveis. E é esta que eu quero. Okay? E aqui a mesma situação. É esta a posição que eu quero. E teria que fazer o mesmo para os restantes pilares que aqui estão. Okay? Para este. Para este. Para este.
portanto, os pilares de fachada, colocá-los com o posicionamento de fachada. Ficavam assim dentro da laje e tinha outra situação, é que se precisasse de subir a sua secção, a secção iria crescer para o interior da laje, portanto não iria pôr em causa a arquitetura. Aqui está. Este também já está e falta-nos um de fachada. Tinha ficado logo na posição correta, eu cliquei aqui rápido, mais que o rato. E agora os de canto, que são estes. Fazer um zoom para se ver melhor a primeira vez. É este o posicionamento que eu quero. Agora fazer o mesmo nos outros. Falhei ali. Agora sim está no posicionamento que eu quero. Ali a mesma coisa. Já está. E finalmente posicionar este último que está aqui neste canto. Este posicionamento também é válido para outros elementos estruturais, por exemplo, para as sapatas e para os muros de cave. Nós tínhamos os muros de cave a eixo e, portanto, como também não tenho viga, convinha colocá-los para o interior. Então vou aqui chamar a cota da fundação e o posicionamento dos muros de cave também é feito da mesma forma. Muro de cave, posicionamento, há menos hipóteses, portanto nós queremos o posicionamento ali e fazemos atribuir e, portanto, cá está posicionado para o seu interior. E aqui é a mesma coisa. Portanto, eu posso posicionar qualquer elemento estrutural, nomeadamente sapatas, muros de cave, paredes resistentes. Okay? Posso posicioná-los aqui diretamente no programa. Ora, as advertências não eram impeditivas de cálculo, eu podia calcular assim. O que acontecia era que certas verificações, como o punçamento e essas opções iriam aparecer com um perímetro crítico limitado, porque o pilar saía fora do contorno da laje. De qualquer modo, já que resolvi muitas das situações dos pilares estarem fora do contorno, mas haverá pilares aqui com secções maiores, chegam cá abaixo já com secções maiores e que saem ainda ligeiramente fora do contorno da laje. Mas, portanto, tinham a possibilidade de corrigir os posicionamentos com aquela função a que eu referi. Cá estão os posicionamentos agora já dentro da laje. Okay? Faltava o das vigas, também devia ter passado para o interior e que eu não passei, mas portanto também se poderia fazer esse posicionamento. Ora bem, voltando então aqui ao nosso PowerPoint desta unidade temática 2, referir a verificação de geometria. Vocês já viram como é que funciona, portanto faz a verificação de geometria, ele assinala os erros e as advertências, e quando nós selecionamos o erro ou a advertência, vamos aqui por exemplo fazer isso, na caixa que aparece, imaginemos que eu selecionava aqui os erros ou advertências, vou colocar aqui a estrutura toda visível, e quando clico aqui nesta lupa, aparece a pescar os sítios, os locais onde estão os erros. Okay? Onde é que o pilar sai fora do contorno. Portanto, foi um muro de cave que eu posicionei ali, que sai ligeiramente fora do contorno ali da laje. E, portanto, poderia depois corrigir os erros através da localização gráfica que fazia desses mesmos erros. Portanto, essa verificação de geometria não vou estar a repetir, já viram como é que funciona. Temos aqui opções que estão ativadas e que permitem corrigir muitos erros automaticamente. E depois, os erros que aparecerem, nós podemos sinalá-los e ir corrigindo um a um. Se é falta de pré-dimensionamento, temos inclusive um ícone que nos permite logo dar a secção à barra, ou então, no caso dos posicionamentos, da parte da secção que está fora da aba, utilizar os posicionamentos para fazer o posicionamento do pilar como nós fizemos. Ora bem, com isto terminamos a nossa extensa apresentação de hoje, mas descobrimos quer o ambiente de trabalho, quer a parte de geometria. Eu vou aqui pedir só para ir para o diapositivo das unidades temáticas. Hoje corremos toda esta informação de ambiente de trabalho. Falámos, portanto, das preferências
iniciais para o projeto, falámos da organização dos menus, das barras de ícones, das janelas deslizantes, das listagens, da utilização do rato, da visualização do render e do arame, dos eixos gerais. Falámos do menu geometria, dos elementos estruturais e como é que se introduzem. Falámos de métodos de definição das estruturas. Falámos das funções de geometria que aqui estão assinaladas e falámos do posicionamento dos elementos estruturais. Faltou-nos falar da entidade pórtico e conjunto. Vamos terminar a nossa unidade temática 2 indicando exatamente que a nível de funcionamento, a nível de estrutural, a existência ou não de pórticos, de entidade pórtico no programa é indiferente. Pórtico é apenas um alinhamento onde o programa vai armar a viga como contínua. Ou seja, se eu mandasse calcular esta estrutura sem ter gerado pórticos automáticos no programa, as vigas iriam aparecer armadas uma a uma, não como vigas contínuas. Se eu pedir para gerar pórtico automático, o programa procura-me os alinhamentos que existem e identifica com letras e números, ok? Cria-me esses pórticos aqui, cá estão os pórticos, pórtico 1, pórtico A, o pórtico B, e portanto as vigas que existam nesses pórticos, okay, cá está, vão aparecer armadas como vigas contínuas. Portanto, o pórtico é só uma indicação para saber se as vigas devem ser armadas como barras isoladas ou como vigas contínuas. Não tem qualquer influência no cálculo de esforços da estrutura. Os conjuntos é a possibilidade de agruparmos barras em conjuntos que queiramos definir, por exemplo, pilares exteriores, pilares centrais, vigas de contorno, vigas interiores, vigas de aço, vigas de madeira, para mais fácil podermos manipular esses elementos estruturais. É bastante simples de utilizar, cria-se aqui um conjunto, depois pede-se para agregar barras ao conjunto, seleciona-se as barras que se querem agregar ao conjunto e elas passam a estar aqui. Ok? Portanto, criam-se esses conjuntos, os conjuntos depois podem ser identificados com uma cor específica e podem-se atribuir a mesma secção, enfim, o mesmo tipo de ligação, podem-se atribuir opções especificamente a esses conjuntos. Portanto, das unidades, daquilo que vimos no início para a unidade temática de hoje, era o que nos faltava ver. Espero que tenham gostado, que isto tenha sido bastante útil. E recordo-vos que sexta-feira teremos então a unidade temática 3 relativa já à parte de ações e pré-dimensionamento, portanto a parte de ações e de secções. Agradecer-vos também a disponibilidade e a atenção que tiveram, a vossa presença e um bem-aja a todos, uma boa noite. Obrigado.